Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos trazer mais uma empresa aqui do ramo financeiro. Vamos falar do terceiro maior banco privado do Brasil, do Banco Santander. Mas para falar do Banco Santander, tem que agradecer a sugestão lá da Daniele Farias. Oi, Daniele, muito obrigado aí pela sugestão, muito obrigado pela participação, né? E eu agradeço a todos vocês aí que vêm mandando aí as sugestões e aí a gente vai aprendendo junto a respeito de todo esse grande número de empresas que nós temos no Brasil, que são opções de investimentos. E naturalmente que quando a gente fala de investimento, diante de todas essas opções ali, a gente tem que tomar certos cuidados, saber que empresa que merece o nosso investimento e, para tanto, precisamos saber o que essa empresa faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas saber fundamentalmente como que ela está financeiramente, de endividamento e, naturalmente, de rentabilidade e de lucratividade. Mas quando a gente fala de rentabilidade, de lucratividade, o setor financeiro é um dos que mais geram retornos, mais geram ganhos, independente da situação econômica pela qual o país passa, né? Já que o setor financeiro ele é demandado em diversas situações, tanto na época de crise ele é bastante demandado, na época de bonanças também ele é bastante demandado, então ele acaba tendo um crescimento constante. Mas para que a gente possa entender também o que cada banco traz de retorno e como que está a situação de cada banco, então a gente tem que fazer todo um processo de análise. E aí buscamos as informações lá no site da CVM ou no site do próprio banco, para buscar todas as informações e agora repartir com vocês. Mas para que a gente possa falar do Santander e ver como é que está a situação do Santander, vamos primeiro saber o que é o Banco Santander, da onde que ele surgiu. O Banco Santander ele surge lá no ano de 1857, numa província chamada Santander, lá na Espanha. Então ele surge ali como uma pequena casa bancária e aí daí na sequência ele vai crescendo. E esse crescimento se dá através de um processo chamado concentração, onde um banco vai comprando o outro e vai, enfim, crescendo através da aquisição de diversos outros bancos, mais ou menos como acontece aqui no Brasil também. E aí o Banco Santander, então, ele cresceu bastante na Espanha através da aquisição de diversos outros bancos. No ano de 1999, aí ocorre uma fusão com outro banco, o Banco Central Hispano, que o Banco Central Hispano, que também surgiu lá no começo dos anos de 1900 na Espanha, e também veio crescendo através da aquisição de diversos outros bancos. E aí, no ano de 1999, os dois se unem e passam a ser apenas o Banco Santander. Mas aqui no Brasil, o Banco Santander, ele colocou seu pé, né, iniciou suas atividades aqui no Brasil no ano de 1982, quando ele abre um escritório de representação, apenas um escritório de representação aqui no Brasil. Já na década de 90, em 1997, aí sim o Banco Santander resolve se instalar como banco no Brasil, comprando um pequeno banco que era o Banco Geral do Comércio, no ano de 1997. Mas aí já era o prenúncio de que o Banco Santander queria entrar para valer no Brasil. Tanto que no ano de 2000, ele acabou comprando daí o Banco Meridional, que era o antigo Banco Sul Brasileiro, que virou Meridional e foi comprado pelo Santander. Assim como também o Banco Bozano Simonsen, que também acabou sendo comprado no ano 2000 pelo Santander. E ainda no ano 2000, o Banco Santander participou do processo de privatização do Banco do Estado de São Paulo, Banespa, e aí adquiriu também o Banespa. Então, só no ano de 2000, compra o Meridional, compra o Bozano Simonsen e compra o Banespa. Já no ano de 2007, aí nesse processo de crescimento, que eu falo que é um processo de concentração na compra de outros bancos, aí ele comprou um outro banco que já era grande aqui no Brasil, que era o Banco ABN, que havia comprado o Banco Real e aí acabou se desfazendo das suas posições no Brasil e o Santander acabou adquirindo o ABN. Já no ano de 2009, o Banco Santander faz o seu IPO e aí passa a ter suas ações negociadas aqui no Brasil. Só lembrando que o Banco Santander ele trabalha com as ações ordinárias, trabalha com as ações preferenciais e também trabalha com as units. Só para também ter uma noção, apenas 10% praticamente das ações, tanto ordinária quanto preferencial, é que estão à disposição do mercado. Então, por isso que eu trago aqui para vocês
também daí na sequência análise das ações preferenciais. Tá? No ano de 2014, aí o Banco Santander, ele compra também a GetNet que é uma processadora de operações por maquininha, né? Pelos cartões de crédito, por cartões de débito, aquela maquininha de processar as operações. Aí o Banco Santander compra também a GetNet e aí na sequência, então, o Banco Santander se torna o terceiro maior banco privado no Brasil. Mas para que a gente possa saber como que está a situação do Santander, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também o balanço do terceiro trimestre do ano de 2021. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis do Banco Santander Brasil S.A. E como eu falei para vocês, trouxe aqui 2018, 2019, 2020 e também o terceiro trimestre agora do ano de 2021 e vamos entender através dos números o que é o Banco Santander. No ano de 2018, ele possui aqui um ativo total, tudo que tem dentro do banco, 723 bilhões de reais, é o tamanho do Banco Santander no ano de 2018. E desses 723 bilhões de reais, 686 bilhões é justamente o capital de giro, são os recursos que o banco está usando para poder desenvolver a sua atividade, que corresponde a 94,8%. Esse número aqui bastante alto, por sinal, mas ele é comum, né, quando a gente analisa os bancos, eles terem aqui quase a totalidade do seu ativo, justamente no ativo circulante. E aí esse capital de giro ele é composto aqui pelo caixa equivalente, é quanto de dinheiro que o banco tem em caixa ali aplicado justamente à disposição para fazer negócios, 19 bilhões de reais. Em ativos financeiros, que são os recursos que já estão no giro do banco, 628 bilhões de reais. Já para o ano de 2019, o ativo total pula para 762 bilhões e aí o capital de giro vai para 720 bilhões com 94,6%, praticamente mantendo aqui, né? O volume de dinheiro em caixa também mantém 20 bilhões de reais e as operações aqui do que o banco tem em andamento, 660 bilhões de reais. Já para o ano de 2020, aí dá um salto, vai para 936 bilhões o ativo total do Banco Santander. E o capital de giro, 894 bilhões, agora com 95,6%. Mantém aqui o volume de dinheiro em caixa, 20 bilhões, e 825 bilhões agora no giro da atividade da empresa. E no terceiro trimestre do ano de 2021, aumenta mais um pouquinho o tamanho, 945 bi, e aí o capital de giro vai para 905 bi, o que representa agora 95,8%. Então pode observar que ele vem com 94,8, 94,6, 95,6, 95,8, sempre mantendo um volume alto no capital de giro, que é normal nesse tipo de atividade. Diminui um pouquinho do volume de dinheiro em caixa, 17 bilhões, mas aumenta um pouco mais as operações, os chamados ativos financeiros do banco, com 838 bilhões de reais em operações. Já o endividamento do banco, como que é feito esse endividamento, ou como que acontece o endividamento? Então, ao analisarmos aqui o passivo circulante, dívidas de curto prazo, e no caso dos bancos, eles não separam aqui em curto e de longo prazo, né? Aparece no balanço tudo como se fosse curto prazo, 632 bilhões, que é o endividamento total, e esse endividamento total vai ser composto aqui por passivos financeiros, 600 bilhões. E aí, naturalmente, quando você olha um volume de dívida de 632 bilhões, pode até assustar, mas na verdade, o que acontece? Dentro dos passivos financeiros, imagine que você é correntista de um banco e você pega e deposita o seu dinheiro na sua conta bancária. E aí, quando você deposita o seu dinheiro na conta bancária, essa sua conta passa a ser uma dívida do banco, uma dívida que o banco tem com você, né? Então, todos os clientes do banco estão aqui, dentro desses passivos financeiros. E o dinheiro que todos esses clientes do banco mantêm em conta bancária representa uma dívida do banco para com os seus clientes. Esses recursos todos que você deposita, que todo mundo deposita no banco, esse dinheiro entra aqui no caixa da empresa, do banco, e o que o banco faz com esse recurso? Bota para girar, vem aqui para os seus ativos financeiros. Então é normal que ele tenha uma dívida alta aqui nos passivos financeiros,
porque quanto maior for essa dívida, mais recursos entram no caixa e mais recursos o banco bota dentro da operação para gerar ganho, para gerar lucro. Então, por isso que essa dívida aqui acaba não sendo assustadora, apesar do volume, 632 bilhões de reais, e apesar do peso, 87,3%. No ano de 2019, a dívida aumenta para 665 bilhões, e aqui sempre com passivos financeiros. No ano de 2020 aumenta para 830 bilhões, 791 bi é passivos financeiros. E agora em setembro de 2021 fecha com 839 bilhões com 808 em passivos financeiros. Então veja que todo aumento da dívida é sempre no passivo financeiro, e quanto mais aumenta esse passivo financeiro, mais entra o dinheiro, e o dinheiro é posto aonde? Aqui nos ativos financeiros, para o banco gerar ganho, né? E aí, naturalmente, o que tem que ocorrer agora? O que tem que ocorrer é que tudo isso aqui tem que se transformar em operações. E aí o banco teve uma receita nas operações em 2018 de 70 bilhões. No ano de 2019, 72 bilhões. No ano de 2020, apesar do aumento do volume de operação, diminuiu a receita da intermediação financeira para 62 bi. E agora, até setembro, já acumula 54 bilhões de operações, de receita de intermediação financeira. Sendo que, se nós temos aqui 54 bi em 9 meses, então temos aqui uma projeção para 12 meses de pelo menos em torno de 70 bilhões, que é prevista a receita de intermediação financeira do Banco Santander. E aí o que o banco ganha com isso? Aí é o lucro que ele tem no final do exercício, porque ele tem a despesa da intermediação, tem a despesa de funcionamento do banco, os impostos que ele paga sobre os resultados, e aí sobra o lucro líquido. 12 bilhões 799 em 2018, 16 bilhões em 2019, uma queda no lucro aqui em 2020, 13 bilhões 450, que é o que fechou o lucro em 2020, e agora em 9 meses do ano já acumula 11 bilhões 931 milhões de lucro. Em 9 meses também projetando aqui um lucro na faixa de pelo menos 15 bilhões para o ano de 2021. Então está aqui como que está sendo o comportamento do Banco Santander. Aproveitando também, já que estamos falando aqui do comportamento do banco, dos seus números, trago para vocês aqui também esse quadro, que é o quadro de rentabilidade. Não trago a liquidez, porque a liquidez já vimos ali no Capital Giro o quanto que o banco tem de operação girando no mercado. Vimos também o endividamento, só que o endividamento, como citei para vocês, ele não é tão preocupante assim, porque ele se transforma em negócios para o banco. Então vamos focar aqui na rentabilidade. Ela sai com uma margem líquida de 18,1% em 2018, 22,8% em 2019, 21,4% em 2020 e 22% em 2021. Isso quer dizer, de todas as receitas geradas pelo banco, que sobra líquido, limpo para o banco, 22%. Então, de tudo aquilo que o banco gera de receita, sobra líquido, depois de pagar custo, despesa e tudo, sobra 22% para o banco, uma margem altíssima, uma margem excelente. Já a rentabilidade do ativo é quanto que o banco ganha em relação ao investimento feito dentro da atividade. 1,8% em 2018, 2,2% em 2019 e 1,4% no ano de 2020. E a rentabilidade do PL, já que o Banco Santander é uma sociedade anônima de capital aberto e aí tem os seus acionistas, os seus investidores, quanto que os acionistas e os investidores ganharam através dos lucros gerados pelo banco? 13,9% em 2018, 17,1% em 2019 e 12,7% em 2020. Naturalmente que não trago aqui os números de 2021, porque precisamos esperar fechar o balanço, computar o ano todo para ter a mesma base de comparação. Mas para que a gente já possa também ter uma outra base de comparação com mais alguns indicadores, trago para vocês aqui também nesse outro quadro qual é o valor patrimonial de cada ação. Então hoje uma ação do Banco Santander em relação ao patrimônio que o banco tem vale R$ 10,54. Porém, essas ações elas são negociadas por um valor de mercado. Qual é o valor da ação? Tomando como base o último dia 10 de janeiro, quando gravamos esse vídeo,
as ações estão sendo comercializadas na faixa de R$ 14,98, R$ 15 aproximadamente, o valor de cada ação do Banco Santander. Então, uma ação que vale R$ 10,54 é comercializada a R$ 14,98. Isso vai nos dar a seguinte equação: preço pelo valor de mercado. Então, preço barra VM, que dá 1,40. Isso quer dizer o quê? Que uma ação hoje do Santander, ela é comercializada com ágio de 40%. Então, a ação que vale R$ 10,51 é vendida por R$ 14,98, portanto, o que vale 1 é vendido por R$ 1,40. Temos ali também o lucro por ação, R$ 2,09. Então, quem tiver uma ação do Santander terá, através dos lucros gerados pelo banco, um ganho de R$ 2,09. A rentabilidade da ação fechou em 13,95%. Lembrando que essa rentabilidade da ação ela é baseada no valor de mercado. Então, qual é o lucro que o banco tem em relação ao valor de mercado de uma ação? Então, se você comprar uma ação hoje do Santander, você vai pagar R$ 14,98. E se o Santander continuar gerando um lucro de R$ 2,09 por ação, você terá um ganho de 13,95%. E fecha ali com PIL. PIL é a relação preço barra lucro, que ele dá aquele índice ali 7,06. O que quer dizer 7,06? Através dos lucros gerados pelo banco, o investidor ele levará 7 anos para ter o retorno do seu investimento através dos lucros que o banco vem proporcionando para os seus acionistas. Então é o tempo que o acionista vai ter para ter o retorno do seu investimento, 7 anos. Tá? E aí, fechando aqui também, trago o comportamento das ações do Santander e, para tanto, eu trouxe aqui as ações ordinárias, o SANB3, né? Porque nós temos também as preferenciais e temos também as units, mas vamos usar aqui as preferenciais. Lá no ano de 2017, no comecinho de 2017, as ações estavam sendo comercializadas na faixa de R$ 18,00, indo até R$ 20,00 ali no começo de 2017. Aí depois acabou tendo uma queda, aí ela ficou trafegando ali na faixa de 13, 14, 15 reais. Aí tentou novamente ali uma evolução, foi até 20, 21 reais em 2018, apresenta uma queda significativa ali bem na metade do ano de 2018, mas se recupera novamente e aí daí ela começa ali uma sequência, depois de altos e baixos, ela atinge o seu pico, né? E o seu pico ela ocorre praticamente ali no mês de novembro, ali no comecinho de novembro, quando as ações chegaram a valer praticamente R$ 27,00. Isso lá em novembro do ano de 2019. Aí depois só teve aquele pico, volta ali para a faixa dos R$ 24,00, aí vem a pandemia. Na pandemia você vai ver aquela queda bem no meio do gráfico ali, logo depois de 2020, você vê que a ação ela chega lá na sua base, lá R$ 10,50. Então, uma ação que estava sendo comercializada por R$ 24,00, ela cai lá para R$ 10,00. E aí depois ela encerra novamente uma subida, vai durante o ano de 2021, voltando lá para a faixa dos R$ 20,00, só que daí não se sustenta. E agora, nesse último dia 10 de janeiro, quando nós gravamos esse material aqui, as ações estavam sendo comercializadas na faixa de R$ 14,90, R$ 15,00. Então está aqui o comportamento das ações do Banco Santander Brasil. Tá, então, agora conhecido também como que está a situação do Banco Santander e também, naturalmente, conhecida toda a história, toda a trajetória do Banco Santander. E aí, quando eu falei anteriormente ali a respeito do processo de concentração, é que o setor bancário é um dos setores que mais criaram concentração aqui no Brasil e isso é desde sempre. Aí nós tivemos movimentos, principalmente ali no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, que era uma tentativa de descentralizar, de pulverizar o sistema bancário do Brasil. E aí, com a vinda até dos bancos estrangeiros para o Brasil, a ideia era que a gente tivesse uma pulverização, né, do sistema financeiro no Brasil. Mas essa pulverização ela acaba acontecendo só no primeiro momento, aí daqui a pouco os bancos maiores começam a comprar os bancos menores e começa todo um processo de concentração. E hoje a gente está tendo aí uma outra movimentação agora com as chamadas fintechs, né, com os bancos digitais,
que também é uma tentativa aí da gente criar essa pulverização para toda a economia, não ficar na dependência de praticamente 5, 6 bancos ali que acabam comandando todo o sistema financeiro aqui dentro do Brasil. Então existe, sempre vai existir essa tentativa de pulverizar, né, para não ficar dependente apenas de poucos bancos comandando todo o sistema financeiro. E aqui no Brasil, então, por enquanto, a gente ainda está com essa concentração e as fintechs estão vindo aí tentando abrir espaço dentro desse mercado gigantesco que é o mercado brasileiro, né? Mas, como eu falei também anteriormente, na hora de você comprar ações, na hora de você investir, então, naturalmente, o que a gente tem que fazer? Pegar o balanço de cada empresa, analisar, inclusive, as informações que a gente traz aqui para vocês. Você busca lá no site da CVM, busca no site das próprias empresas, né? E aí, naturalmente, temos outros sites também muito interessantes que passam diversas informações, como, por exemplo, fundamentos.com também, aqui, que eu recomendo aqui também para quem queira buscar informações de forma mais rápida, né? Porque é importante que é, na hora de investir, investir com conhecimento. E ao investir com conhecimento, você diminui os seus riscos e aumenta as suas chances de ganho. Dito isso, bons investimentos para vocês!